salve, galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Eu sou Marcelo Cabral e este é o Clube da Bola que está só começando. Único programa que une os 4 cantos do estado quando o assunto é o futebol. É aqui na NDTV Record. Dorival Júnior na seleção, o assunto de hoje. Tem copinha, uns times catarinenses ficaram pelo caminho, outro avançou. Vamos atualizar as novidades da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E a contagem regressiva para o início do estadual. Falta uma semana para a bola rolar. Todo ano a gente ouve aquela manchete, né? Vai ser o melhor catarinense de todos os tempos. Será? Ó, pro programa ficar do jeitinho que o povo gosta, precisamos da valiosa participação do pessoal aí de casa. Nosso número de WhatsApp vai aparecer aqui na tela. Faça a magia! 48 99191 4706. Vou repetir, hein? 99191 4706. O código é o 48. Manda uma mensagem pra gente. Pode ser um comentário, uma pergunta pros comentaristas. Queremos a opinião da nossa audiência, da galera de casa. Como é que tá teu time aí, meu amigo? Minha amiga, tá bem pra esse início de ano, pra esse início de temporada? Vale uma foto também, manda pra gente. Vamos fazer o seguinte, começar os nossos assuntos já. Vou apresentar nossos comentaristas, nossos convidados, participantes do programa de hoje. Vamos falar de seleção. O técnico Dorival Júnior foi apresentado oficialmente na última quinta-feira na seleção brasileira. Dá uma olhada como foi. Primeiro, a assinatura do contrato ao lado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Depois do compromisso firmado, foi a hora de Dorival Júnior vestir o agasalho da seleção brasileira. O treinador paulista de 61 anos deixou o São Paulo para substituir Fernando Diniz, demitido na última sexta-feira. Na apresentação oficial, Dorival disse estar emocionado com o convite e convocou o torcedor a apoiar a seleção. Que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar a credibilidade a todos nós. Dorival Júnior assume a função de técnico num dos piores momentos da história da seleção brasileira. Já são 22 anos sem título mundial e o Brasil, com derrotas seguidas, ocupa a 6ª colocação nas eliminatórias para a próxima Copa. O novo treinador exigiu mais responsabilidade dos jogadores convocados. É uma mudança postural, é uma mudança em que o atleta tem que entender que ele está aqui vestindo uma camisa muito pesada, uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Dorival Júnior terá os primeiros compromissos à frente da seleção agora em março, em amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. E para o futuro, disse que espera até contar com o Neymar, com quem já teve atritos no passado quando comandou o Santos. Nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Tá aí, ó, Dorival Júnior apresentado oficialmente na seleção brasileira. Tem 2 amistosos interessantes aí pela frente, Inglaterra e Espanha. E atritos do passado com o Neymar. De ajuda pra galera de casa, mas pelo que eu tô lembrando, foi a primeira vez que a gente viu esse lado do Neymar, quando ele respondeu, o técnico à beira do campo. A gente não conhecia muito esse lado do Neymar, que hoje aparece até em documentários, mas foi a primeira vez que eu lembro, assim, a gente enxergar o Neymar respondão, brigando com o técnico. Vamos dar um giro aí, apresentar quem já está com a gente ao vivo nesse início de programa no oeste do estado, além da fera, o lobo alfa dessa matilha chamada Clube da Bola. Sérgio Badá tá na área. Temos assuntos, né, Badá? Eliminação da Chape na Copinha, preparação para o catarinense que está chegando e Dorival Júnior. Projetamos na semana passada, horas depois, foi confirmado o Dorival na seleção. Muito boa tarde, Badá. Tudo bem, Mancha? Boa tarde, um abraço para você, todos ligados do Clube da Bola. Não adianta, a CBF certamente estava acompanhando o Clube da Bola e entendeu, né, que a melhor opção seria mesmo o Dorival Júnior e nesse momento um cara equilibrado, um cara muito profissional, um cara sério, correto, né? Teve esse desentendimento com o Neymar, mas foi
coisinha pouca, ficou no passado, é um profissional muito respeitado no meio, e chegou a vez dele. Um cara muito equilibrado, um cara de bom convívio, né? Então eu acho que é o cara certo, porque como nós falamos sábado passado, né? Esses técnicos mais tradicionais aí ficaram para trás. Tite, Felipão, Luxemburgo, Mano Menezes, esses aí não retornam mais à seleção brasileira. Foi feita uma tentativa com o Fernando Diniz, não soube aproveitar a oportunidade, muito por conta da turbulência interna da CBF também, não teve tempo sequer para trabalhar, e agora a bola da vez é Dorival Júnior. Se não fosse o Dorival Júnior, seria quem? Renato Gaúcho? Qual é outro técnico do Brasil, brasileiro, que poderia assumir? Muito se falou num técnico estrangeiro, e eu não sou contra, mas pela falta de credibilidade, de seriedade da CBF, os técnicos estrangeiros não querem vir trabalhar no Brasil. Então é Dorival Júnior, que ele saiba aproveitar a oportunidade, diferente do Fernando Diniz, já se desligou de São Paulo, como tem que ser, foco total na seleção brasileira. Então a gente torce, porque é um cara do bem, né? A gente torce para que ele vá bem, que faça esse trabalho de reestruturação, mas que não seja fritado pela crise interna da CBF, porque a CBF a gente sabe que faz muito tempo que tem muita crise interna, e isso acaba refletindo no trabalho das seleções. Que ele tenha tranquilidade, né, para fazer um bom trabalho, que eu acho que ele pode ir longe aí no comando técnico da seleção brasileira. Legal, Badá. O Badá fica com a gente pra gente falar já de Chapecoense, Copinha, Campeonato Catarinense que vai começar. É uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui no Clube da Bola, Genilson Alves, hoje comentarista e jogador de futebol. Acompanhei o Genilson, a chegada dele em Santa Catarina, lá no finalzinho dos anos 90. Figueirense é ídolo, passou pelo Avaí, Joinville e Marcílio Dias. Na época, Badá, galera de casa, eu era mais novo que ele. Mas hoje estou mais velho, vendo o Genilson aqui na tela. Genilson, o que você anda se alimentando, comendo? Como é que é a sua dieta? Conta pra gente. Tá tomando água da Joaquina, tá pegando vento sul aqui na ilha. Tá muito bem, Genilson. Legal te rever mais uma vez aqui no Clube da Bola. Haja assunto, né? Você trabalhou com o Júnior, né? Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar falando sobre futebol aqui, que é aquilo que a gente mais gosta, né? Um abraço pro Badá também. Eu acho que essa contratação do Dorival para mim foi a mais assertiva, né? Eu acho que eu já tinha falado também que o Dorival era um nome muito forte, que eu acreditava que faria um bom trabalho e acredito que vai fazer um bom trabalho na seleção. O Badá foi muito feliz. Eu acho que o maior problema realmente é a questão interna ali dentro da CBF. Isso precisa ser resolvido primeiro, para depois o campo ele começar a dar os frutos. O extracampo precisa ser resolvido primeiro, para lá dentro depois o futebol começar a voltar a ser aquele futebol que a gente viu da seleção brasileira. Eu acho que eu tenho uma mentalidade diferente, eu acho que tem que parar de copiar um pouquinho a questão da Europa, tem que voltar novamente a ser aquele futebol brasileiro que a gente acostumou a ver, vender jogadores para fora, os times lá de fora vinham buscar jogadores porque tinha aquele diferencial que lá na Europa não tem. Então a gente começou a copiar demais a Europa e acabou se perdendo um pouco. Eu acho que o Dorival é um cara que muitos falam que ele faz o arroz e feijão, mas ele é um cara que sabe trabalhar com vestiário e é um pai realmente para todos os jogadores. Genilson, pergunta 2. Você trabalhou com ele como jogador, como dirigente, foi no Figueirense, claro, e no Fortaleza, é isso? Isso. Quando eu estava no Figueirense em 2003, eu estava com problemas de tendões, né? Eu estava tratando lá, acabei não trabalhando com ele nesse primeiro momento. E ele era diretor lá no Figueirense. Mas em 2004, quando eu voltei a jogar, ele já tinha assumido como treinador. Aí eu trabalhei com ele em 2004 no Figueirense. Legal. E em 2005 também lá no Fortaleza, onde a gente fomos campeões cearenses lá juntos. Que legal, Genilson. Fica com a gente até o fim do programa. Deixa eu apresentar outro convidado, direto de Lages, Rafael Araldi, ele que carrega no sobrenome, neto, eu acho que é neto, né? De um dos fundadores do Inter de Lages. É isso mesmo, Rafael. Boa tarde, legal demais te receber aqui hoje no programa. Grande abraço, Marcelo Mancha, para você e para todos os amigos do Clube da Bola. E é uma satisfação estar presente com vocês para a gente falar muito do Campeonato Catarinense que está começando e do regresso do Internacional de Lages, que passou 5 temporadas jogando a Série B do Catarinense, mas agora está de volta representando toda a nossa Serra Catarinense. Legal, legal. O Rafael também fica com a gente pra gente bater um papo, vai saber as novidades lá do Tio Vida. Vi algumas imagens, Gramado tá um tapete. Vai contar pra gente se já tá tudo pronto para receber aí o Campeonato Catarinense. Deve estar, porque a contagem regressiva já começou.
Durante a coletiva do Dorival Júnior, né, ganhou repercussão aqui em Santa Catarina, uma frase dele lá, uma parte da coletiva onde ele começa a contar um pouquinho da história e, claro, com muito carinho, fala do Figueirense. A gente separou esse trecho, a entrevista coletiva foi longa, mas a gente separou esse trechinho para mostrar para a galera do Clube da Bola. Fala, professor. Eu com 6 anos de idade, hoje completos aí 61 anos, indo para 62, mas com 6 anos de idade eu já vivia dentro de um vestiário da Ferroviária de Araraquara. Meu pai era diretor de futebol até então, e aquilo me chamava a atenção de uma tal forma que parece que já estava dentro daquele garoto. Eu acompanhava todos os treinamentos, viajava com a delegação na maioria dos jogos perto de Araraquara. Ferroviária vivia um momento épico na ocasião, 67, 68, 69, sendo tricampeão do interior do estado de São Paulo, que vocês sabem muito bem, é muito complicado e difícil para uma equipe. E foi um momento que o futebol praticamente me induzia a que eu buscasse o mesmo caminho, que eu tentasse trilhar de todas as formas aquilo que me impressionava. Paralelo a tudo isso, meu tio teve 12 anos à frente da Ferroviária por alguns e depois 12 à frente do Palmeiras, sendo um dos jogadores mais importantes da academia da associação da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando não estava em Araraquara, nas férias de julho e dezembro, eu estava em São Paulo, também no meio de treinamentos, frequentando vestiários, e aquilo me impulsionava a tentar crescer e ser um dia como um deles, um daqueles que eram meus ídolos de infância. Foram 18 anos como atleta profissional, finalizei minha carreira completando 40 anos de idade, e a partir daí tive 3 anos como experiência de um auxiliar técnico, vivenciei também durante um ano a condição de ser um diretor de futebol do Figueirense, e a partir daí o presidente do próprio Figueirense me abre as portas para aquilo que eu havia me preparado até então, ser um treinador. Hoje completos aí 20 anos praticamente daquele primeiro momento, fiquei quase que 4,5 a 5 anos parado nesse intervalo todo. Nesse período nós tivemos aí 14 títulos alcançados e 5 vice-campeonatos, entre eles 2 vice-campeonatos brasileiros, com o Santos em 16 e ajudando o Flamengo em 18. E partiria para a minha 20ª disputa de campeonato agora, no início de fevereiro, justamente jogando a Recopa. Tá aí para a gente relembrar um pouquinho da história aí desse grande técnico que a partir de agora vai ser visto aí pelos brasileiros e pelo mundo comandando a seleção. A gente vai falar de vários assuntos, vou perguntar a opinião do Araldi também sobre o Dorival Júnior, mas deixa eu ler algumas mensagens porque estão chegando muitas. O Newton coloca assim: boa tarde, o catarinense com certeza vai ser um grande campeonato. Ó, Dali Figueirense, o Rodrigo da Trindade, bateu uma foto na TV, tô eu ali apresentando o iniciozinho do Clube da Bola. Tem mais chegando por aqui, deixa eu ver. Ó, o Everson, boa tarde a todos. Começou o melhor e maior programa de esporte de Santa Catarina. Um beijo para minha filha Vitória, Everson de São José, tá ligado também aqui no programa, que legal. Deixa eu ler mais uma então. O Batistello, Rude Batistello, coloca assim. Na verdade, ele botou uma foto, campeão catarinense, escreve aí, adivinha de quem é a foto? Da Chapecoense, do símbolo, do escudo da Chapecoense. Rafael Araldi, a gente começou perguntando para o Badá, para o Genilson, sobre essa confirmação do Júnior, já era esperado, foi confirmado o Dorival Júnior na seleção. Você curtiu? E te faço uma outra pergunta. Eu relembrei aqui daquela discussão, né, quando ele era comandante do Santos, com o Neymar. Eu não lembro se ele pediu pro Neymar sair para ser substituído. O Neymar falou: não vou, aqui quem manda sou eu. É a primeira vez que eu vi o Neymar respondão. Depois a gente teve outros capítulos, mas na minha lembrança é a primeira vez que eu vejo Neymar respondão. Você lembra disso? Lembro, foi aquela vez que o técnico René Simões falou que a gente estava criando um monstro. Quando o Neymar não quis ser substituído, ele acabou desobedecendo uma ordem. Mas a gente vale lembrar também que o Neymar era
era muito jovem, estava no começo da carreira, talvez ainda estava muito vislumbrado. Agora o Neymar é um jogador diferente, mais experiente, que vai saber com certeza respeitar as ordens do treinador, até porque ele passou por grandes treinadores do mundo, passou pela mão do Guardiola, de outros técnicos, então ele vai saber lidar com isso. Eu acho que teriam 2 nomes apenas para assumir a seleção brasileira, exatamente nesta ordem: Dorival Júnior e Renato Portaluppi. Por quê? Porque a seleção brasileira é feita de muitos craques e às vezes não dá tempo de você treinar, de fazer muita coisa. Você precisa ter um cara bom de vestiário para poder regular o grupo, e é isso que o Brasil precisa hoje. Precisa de uma oxigenação. O Renato tem esse perfil de saber lidar com craques. Muitas vezes o jogador chega com problema na equipe que ele treina e ele acaba fazendo com que o jogador se recupere. E o Dorival Júnior tem maturidade, é uma grande pessoa, tem um caráter também sensacional, vem de grandes resultados e era o nome da vez, então acertou a CBF para fazer esse trabalho, já que o Diniz não conseguiu dar certo o seu esquema de jogo na seleção brasileira. Então acho que a gente está bem servido e vamos torcer para que dê certo, né, Mancha? Legal, Araldi. 48 99191 4706. 48 99191 4706. Já está na tela, é o nosso número do WhatsApp, muita gente mandando. O André do Passa 20 fala: só Avaí, boa tarde, Clube da Bola. Manda uma foto. Tipo um cantinho do Avaí aqui que ele postou na foto, ver se a gente consegue mostrar daqui a pouquinho pra galera curtir. Tem mais aqui, o Volney Senábio, vamos ver o que o Volney fala. Ele é diretor do Avaí Beach Soccer. Boa tarde, o Avaí Beach Soccer está jogando a Copa Sul de Beach Soccer em São Francisco do Sul. E o primeiro jogo tivemos a vitória contra o Internacional por 7-4. Vamos, Avaí! E o feminino também venceu. Valeu, Volney. Grande Volney, mandando aqui as informações pra gente. Genilson, sei que... Genilson, hoje você é técnico também. Genilson, você tem um curso, não tem? Conta mais pra gente, já te faço uma pergunta 2. Você é a favor daquela linha de pensamento que tem que deixar os jogadores, entre aspas, estrangeiros, os brasileiros, claro, que jogam fora do país, dar um gelo na galera e convocar só a gurizada que tá atuando no Brasil ou não? A primeira pergunta, assim, eu já fiz 2 cursos, né, de treinadores. Assim que eu parei de jogar, já trabalhei como auxiliar técnico na Penapolense, no Batatais, no próprio Guaratinguetá, quando foi para a Americana jogar a Série B, eu fui auxiliar técnico fixo do clube. Também tenho essa experiência, tenho também ideias futuras aí de poder também trabalhar no meio do futebol. Sempre tive essa ideia, só faltou um pouco de oportunidade mesmo, está faltando a oportunidade, mas eu estou me preparando para isso, vou fazer o curso da CBS também futuramente para, quem sabe, trilhar também uma carreira, né? E a questão aí dos jogadores de fora, eu acho que precisa dar uma mesclada assim, eu acho que precisa mudar um pouquinho, trazer um pouquinho também, dar um pouco mais de moral para os jogadores que jogam aqui no Brasil, que é um campeonato também brasileiro, é um campeonato um dos mais difíceis do mundo também, então tem que valorizar o nosso produto aqui, o nosso campeonato, valorizar os jogadores que estão aqui também, porque às vezes os jogadores de fora, eles não têm tanta essa afinidade, ele acaba perdendo um pouco essa afinidade do que é jogar o futebol, do que é representar um pouco mais a seleção, porque eles vivem muito tempo fora na Europa e acaba perdendo um pouco desse contato com o torcedor brasileiro. Então, assim, aí quando eles chegam na concentração, não chega próximo do torcedor, não entende o que está acontecendo no país. Então eu acho que também você tem que valorizar os jogadores que estão aqui no país para que possa também dar uma oportunidade para eles. Legal, Genilson. Vou perguntar para o Badá, porque o Badá também já esteve lá dentro das 4 linhas, mas antes, deixa eu ler aqui a mensagem do Alessandro. Fala, galera, o Tigre é o único representante de Santa Catarina. O Alessandro está duplamente certo, é o único representante de Santa Catarina na Série A e é o único representante de Santa Catarina na Copinha, porque o Avaí perdeu hoje pela manhã. Já vamos falar da Copa São Paulo, o Tigre continua na competição. Badá, você como auxiliar de Dorival Júnior, ajudaria o Dorival com essa mentalidade de convocar mais a galera do Brasil ou ainda aposta muito no jogador que está atuando fora do país? Antes, deixa eu mandar um abraço pro Genilson. Sempre admirei muito como jogador. Quem esquece da dupla genial, né, cara? Esses nos incomodaram barbaridade aqui, né? Sempre bom ver o Genilson. Sigo ele no Twitter. Essa semana ele deu uma dica legal aí. Tava com vontade de tomar um negocinho, uma noite dessas. Aí não adianta. Verdade, daí ele deu a sugestão, daí eu fui lá e cumpri a orientação do Genilson. Um abraço para ele, um abraço para o Rafael Araldi também. Grande radialista aí do nosso meio aí. Um cara que vive muito o Inter de Lages, né? Que bom ter o Leão Baia de volta à primeira divisão. Vamos ter que dar aquele pulinho lá no Tio Vida lá. Mas olha, eu acho que tem que... Mancha, em relação a essa questão dos jogadores do Brasil e de fora,
não dá para tu fazer uma seleção sem os jogadores que atuam no futebol estrangeiro. Porque não adianta, hoje, o cara se destaca na Copa São Paulo, os caras estão levando embora. Tem jogador que está jogando agora na Copa São Paulo, que já está despertando o interesse de grandes clubes do futebol da Europa. Então os caras estão de olho na Copa São Paulo. E levam os garotos muito cedo, isso que eu acho errado. A gente teria que encontrar uma maneira, e eu acho que vai ser difícil, de manter esses jogadores aqui, pelo menos até uma certa idade, para eles servirem primeiro seleção de base, depois ir para fora. Mas não tem como, né, cara? O dinheiro sempre vai falar mais alto. Então, a gente viu ali o Fernando Diniz, fez muitas experiências, com todo respeito, convocou alguns jogadores do Fernando Diniz que se entrassem na porta aqui do estúdio, eu não saberia quem era. Então, claro que também é porque talvez a gente não acompanhe tanto assim o futebol de certos países. A gente fica muito atrelado à Premier League, à Champions League, a campeonato espanhol, italiano e tal. Mas jogadores que realmente a gente não conhece, que o público não conhece. Agora, tem que dar oportunidade, sim, para os jogadores que se destacam aqui no futebol brasileiro, mas é impossível hoje o Dorival Júnior formar uma seleção sem chamar os jogadores que atuam no exterior, porque os nossos principais craques, infelizmente, estão jogando fora do Brasil. Apesar de que o Campeonato Brasileiro, como disse o Gililson, é um campeonato muito competitivo. Ainda é um dos melhores do mundo. Mas os nossos principais craques estão saindo muito cedo para o futebol do exterior. E aí o Dorival Júnior vai ter que ter esse cuidado de acompanhamento também a esses jogadores de fora, porque sem eles fica difícil você armar uma seleção competitiva para aquilo que o Brasil tem pela frente. Legal, mensagem aqui do Mano Costela. Boa tarde, meus amigos, de olho no Clube da Bola. Badá, esse ano a Chape nos dará menos dor de cabeça já já. O Badá responde. Deixa eu fechar essa rodada com o Rafael Araldi. Rafael, levantei essa questão porque desde a última Copa, jogadores estrangeiros foram muito cobrados, né? E todo mundo ali, o Bruno Guimarães, o Antony, Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, toda essa turma jovem, essa nova geração aí do futebol brasileiro foi cobrada por não estar se dedicando como deveria, tal. Por isso eu levantei essa questão. Você, qual linha de pensamento você vai? Tem que mesclar? Tem que apostar mais no Brasil? Ou tem que chamar mesmo a rapaziada de fora em peso? Olha, Mancha, apenas uma correção. Eu acho que o Neymar não foi treinado pelo Guardiola. Acho que o Guardiola já tinha passado naquela fase do Neymar, mas foi treinado por grandes jogadores. Eu acho que tem que jogar na seleção primeiro quem está com vontade de jogar na seleção. Falta identidade. Obviamente que quem está fora são os melhores jogadores. O jogador hoje cedo já vai para o exterior. E quando você repatria algum jogador que às vezes não tem nem tanta qualidade, ele chega no Brasil, ele acaba sendo o destaque das equipes. Até se você for olhar os principais jogadores dos times do Brasil, a maioria deles são estrangeiros. Então, os melhores atletas do Brasil eles estão realmente no exterior, às vezes jogando até não em grandes ligas. Mas tem que ver quem está a fim de jogar. Tem que jogar os melhores, mas não adianta você trazer para cá um jogador que vai pegar 15, 16 horas de voo, o cara vai ficar no banco e descontente e vai atrapalhar o ambiente. Então tem que estar atento aos jogadores do Brasil, e muitos merecem uma oportunidade, mas quem está melhor tem que jogar, desde que tenha vontade para isso, né? Legal. Fazer o seguinte, vamos terminar esse bloco lendo uma mensagem aqui. Boa tarde, Marcelo Cabral. Agora a nossa seleção tem um verdadeiro técnico. Dorival Júnior é o melhor. Vamos ganhar todas e daí depois ele volta pro meu Flamengo. Flamengo do nosso amigo aqui. Tite, já era. Um forte abraço. Aqui é o Adão Alves de Oliveira de Joinville, da Pirabeiraba, Estrada do Pico. Colocou até a localidade onde ele mora aqui. Adão, legal. Tá confiante aí com o Júnior, mas quer depois o Júnior de volta no Flamengo. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo com um gol que eliminou o Avaí da Copinha, que vai ser o assunto do próximo bloco. Gol do Juventus da Moca, 1-0, Avaí volta para casa. Juventus segue na competição. A gente já volta.